Dando continuidade às aulas, tudo bem com vocês? Joia? Dando continuidade àquela proposta na qual foi colocada na aula anterior a respeito de aprender a nadar antes de aprender sobre o mar, eu acho interessante agora a gente começar a falar sobre aprofundar um pouco mais as suas habilidades profissionais, tá? Principalmente nesse primeiro momento, que é basicamente onde você está começando ou está recomeçando, saindo da caixa de novo, né, e voltando para esse mercado que hoje tem uma tendência, uma realidade, perdão, é uma realidade onde se está horizontalizando, as empresas estão se horizontalizando, as perspectivas sobre elas também. Então, sobre isso, a aula de hoje se chama preconceito. Né? Pô, professor, mas peraí, você vai falar de sociologia? Não, vou falar de marketing, de comunicação e design. Preconceito é uma coisa que não se deve ter de jeito nenhum. É incabível ser homofóbico, ser racista, não ter, achar que mulher é menos, ser machista, já vai de encontro com aquilo da aula passada de, né, ser o beija-flor ou não seja babaca, né, aquele negócio lá. Então, mas hoje a gente vai falar de um preconceito que essas questões sobre, não preciso ensinar vocês sobre, mas é importante que a gente venha falar. Não cabe, pensa bem, não cabe no mercado, não pensem que é uma preciosidade da minha parte, tá? Não cabe no mercado gente preconceituosa, né? Gente homofóbica, né? Gente machista, beleza? Não cabe no mercado, não é questão de tipo, tá, não dá, beleza? Não dá, passa a regra e tchau, né? Entenderam? E aí a gente vai aprofundar essa ideia de preconceito mercadológico, né? Um preconceito que nós, profissionais da comunicação, não podemos ter de jeito nenhum. O que é esse preconceito mercadológico? O que eu chamo de preconceito de consumo, né? Sabe aquele cara que tem um carro de 8 mil reais e gasta 20 mil reais de som nele? Deixa ele. Deixa o cara, né? Ou aquela pessoa que paga 5 mil reais uma calça jeans. Nossa! Deixa ela, deixa a pessoa, cara. Né? Deixa o cara, não tem problema nenhum, cada um na sua, né? Fica na sua até a despeito de preconceitos de consumo, né? Porque é muito importante nós entendermos que nós fazemos parte de uma sociedade no qual o capital ele está presente de uma maneira ampla, tão ampla que às vezes até é imperceptível, até o não consumo é vendável. Né? Até o não consumo é vendável, é inacreditável isso, mas quando a gente for falar sobre não consumo eu vou mostrar alguns cases para vocês, dos quais eu até participei, e vou mostrar falar sobre o não consumo mais para frente. Mas o que eu quero deixar claro é essa relação de que você, profissional de comunicação e marketing, que está dentro de uma organização, uma instituição que prevê lucros, mesmo que filantrópica, tá? Essa organização, você não esqueça que você, da mesma maneira que você faz uma embalagem de margarina, tecnicamente falando, tá? Da mesma maneira que você faz uma embalagem de margarina, você também faz comunicação para mudar o mundo, cara. Você utiliza das mesmas técnicas. Então não pense que você é um profissional do mundo, né? Não olha para essa área como uma área, sabe, tipo, o McDonald's é o monstro, a Coca-Cola. Relaxa, cara, dá pra gente fazer, dá pra melhorar bastante as coisas. Né? Uma das coisas que eu quero que vocês se atentem é muito à informação. Saiu no ano passado, saiu um dado muito louco que eu fiquei de bobeira, com a queda mundial no consumo de refrigerantes. Né? Coca-Cola desesperada. Isso eu achei muito louco. Né? Por que isso? As pessoas, através da informação, né? Você acha que a Coca-Cola chegou e falou, então, a gente tem muito sódio, beleza? De repente pode não ser legal para você. Não vamos falar isso. Qual que é? Ela é refrescante, mata a sede, envolve a galera, blá, 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 blá. Então,
Quando a gente fala dessas relações de produtos, vamos se atentar muito a não ter esses tipos de preconceito, né? Não vamos ter esse tipo de preconceito de consumo. Por quê? Você é um profissional, como eu já disse lá na segunda aula, que muitas vezes o público-alvo do seu produto, da sua empresa, do seu serviço não é você, certo? Você não pensa, você não tem que ser, não tem nada a ver com você. Então o que você pensa, a gente já falou sobre isso, mas eu só quero puxar um pouquinho pela memória de vocês, para que a gente não entre nessa roubada de ter, de achar certo alguém consumir uma coisa ou achar errado alguém consumir alguma coisa. Vão chegar cases nas suas mãos que aí entra aquilo que eu falei sobre o Clóvis de Barros Filho na aula passada, né? Você como profissional receberia, vamos lá, eu vou perguntar para eu mesmo. Eu, se fosse contratado pela Philip Morris, sei lá, para fazer a nova embalagem, porque hoje é o que eles podem fazer, né, de estímulo ao consumo. A nova embalagem do cigarro X ou a Souza Cruz, eu profissionalmente me negaria a esse trabalho. Pô, mas a gente, vamos pagar 100 mil reais, vamos pagar 200 mil. Na boa, eu não aceitaria. Louco, né? Eu não aceitar 100 mil reais, mas mano, a gente tem que pensar nessas relações. Quando a gente fala de ética, despeito, e eu não aceitaria mesmo que eu fizesse isso sendo invisível, beleza? E não é discurso não, tá? Uma outra coisa também, discurso e prática tem que ser uníssonos. Tá? Sempre. Não adianta falar e aí olhar para o lado e fazer outra coisa, beleza? Então, nesse sentido, às vezes a gente vai se deparar com situações, com cases que veio na nossa mão, alguns jobs que cai ali e você fala, poxa, mas que produto é esse? Quem consumiria isso? Alguém consumiria, tá? Alguém consumiria. Isso se existe ali, não pense que ninguém inventou o Guaraná Jesus e falou assim, vamos ver se vende. Depois eu vou explicar o case do Guaraná Jesus, não vai dar tempo nessa aula, mas a hora que a gente for falar sobre produtos, né, falar sobre aquela eterna briga dos 4 P's, eu brinco que briga, né, porque tem algumas gentes que falam que, isso já era. Não, não era. Os 4 P's tão fortes aí e eu vou tentar explicar para vocês por que estão. Mas eu me refiro a coisas bem pontuais. Por exemplo, vamos lá. Este café aromatizado com baunilha e nozes. Olha outro índice aqui bacana, hein? Ó, outro small data. Um pregador segurando, fechando, quer dizer o quê? Minha classe social. Feito? Na boa. Então sempre se liguem nisso. Mas brincadeiras à parte. O café é um café que ele custa, se eu não me engano, hoje ele está custando R$6 e vem 100 gramas de café. Eu acho que eu tenho esse café, já ele faz uns 2 anos aqui na prateleira. Tô brincando, mas é aquele momento que você fala assim, eu preciso muito desse café, é um objeto de desejo, né? Dependendo da classe social. Depois a gente fala de desejo e necessidade também, mas hoje a gente está basicamente falando sobre preconceito e mais profundamente preconceito de consumo, beleza? Então, quem pagaria 6, 8 reais em 100 gramas de café? Pô, que idiota esse cara. Não, não tem idiota para consumo, cara, tá? Tem idiota para outras coisas, né? Aí é pessoal, tem um monte de coisa pra gente... mas, não aponta dedo, não sobe muro, tá? Você é um profissional de comunicação, você talvez não pagaria... isso aqui é feito para um cara comprar todo dia, tá? Só tomar desse. Né? Aquilo que eu sempre falo da água Perrier. É feito para um cara que de repente está na rua lá pedindo dinheiro no semáforo e junta 10 conto, 10 reais e vai lá no mercado e compra a água Perrier para tomar. Ele pode fazer isso, ele pode, mas ele é o público-alvo. Né? Então, como a gente elimina essa ideia de preconceito de consumo? Sempre estabelecendo uma ideia de target ou público-alvo. Né? O target ele é sempre baseado nas relações de classe social
classe social, idade e sexo. Isso para falar de público-alvo, porque mais para frente, na próxima aula, a gente vai falar sobre nichos, né? Quando a gente fala sobre... porque é uma coisa, eu não diria nova, mas é uma coisa que a gente está começando a trabalhar fortemente já, né? Quando eu falo começando, mas é já pegando pau. Falar sobre nichos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre público-alvo no geral, tá? Em relações que ainda existem, tá? Não é porque agora existe nicho de mercado que não existe mais público-alvo. Porque o público-alvo é o target, né? Classe social, idade e sexo. Já o nicho tem algumas outras peculiaridades, alguns outros índices, informações que o formam, tá? É um público-alvo mais fechado, mas depois eu explico. Hoje eu quero me conter aqui com vocês sobre o público-alvo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter um entendimento muito claro, e nós temos muitas empresas que proporcionam isso, tá? O Sebrae, entre outros órgãos que proporcionam você, profissional, até acesso a isso. As próprias plataformas digitais conseguem lhe proporcionar esse conhecimento, esses dados, esses índices, né? Então, classe social, nós temos A, B, C, D e E. Basicamente são essas classes que nós trabalhamos. Elas se classificam assim através do número de salários mínimos que tem na renda geral daquela família, daquele grupo, daquelas pessoas, beleza? Corram atrás aí, deem uma olhada, no site do IBGE tem isso, fácil. Então quem pertence à classe A ganha X salários, tem X salários mínimos mensais e por aí vai. E a classe B, tudo bem. Idade. A gente trabalha geralmente com idades que se referem a consciências comportamentais, né? Eu já vi muito case assim do cara colocando de 0 a 10 anos. Olha, de 0 a 10 anos é difícil, cara, porque 0 anos, a gente tem que ter um cuidado nessa hora de falar da idade, porque a gente às vezes fala assim, o produto é para aquela criança que tem 1 ano de idade usar. Sim, ele é. Só que quem vai comprar é a mãe, o pai, o tio, o avô. Então a gente tem que criar esse ambiente que envolva basicamente o decisor de consumo, né, que ofertará esse produto ou serviço para aquela criança que ainda não tem uma consciência comportamental nem de consumo, muito menos. Tá? Então a gente não espaça muito. Eu sempre falo assim, na hora de falar da idade, primeiro as classes sociais, voltando, fica difícil a gente conseguir falar com a mesma classe, com a classe D e com a classe A. Né? Tem a mesma linguagem, tem a mesma proporção de relações, porque eles são muito distantes. Infelizmente nós vivemos num país bem desigual. Né? Bem desigual, um país onde 99,8% dos lares tem televisão e apenas 67,3% desses mesmos lares tem geladeira. Né? Então isso é um fato muito importante, um índice muito importante para a gente se ligar. Né? Por quê? Porque a gente vai falar com essas pessoas. Né? Quando a gente for criar estratégias de marketing, quando a gente for criar uma embalagem, quando a gente for criar campanha, o que é que seja a questão em comunicação, marketing e design, você vai ter que ter pelo menos essa tríade em mão. Né? Essa classe social, essa idade, sexo. Para quê? Para você falar precisamente. Você primeiro saber quais são os canais onde essas pessoas estarão. Quais são os lugares que elas frequentam, tanto no mundo virtual quanto no mundo offline ou no mundo online. Depois a gente volta a juntar esses dois mundos na próxima aula, tá? Mas por enquanto, vamos focar nessa ideia de público-alvo, tá? Classe social, evitem disparidades de classe social quando vocês estiverem... É muito difícil acontecer, tá? Mas geralmente é B, C, né? C, D... Né? Difícil a gente conseguir 3 classes sociais nas quais a gente consiga comunicar ou projetar essa empresa, produto ou serviço, tá? Idade também tem isso, tá? É muito difícil eu estabelecer, eu chegar a idade de um target onde eu tenha 20 anos de distância, tá? Então dos 10 aos 25 eu acho meio difícil o comportamento, os ideais, o que pensa uma pessoa de 10 anos, onde ela vive, qual o mundo dela, e
o mundo de uma pessoa de 25 anos. Os programas não são mais os mesmos que elas assistem. Isso funciona também de 20 a 40 anos. Essas pessoas estão no mesmo ambiente, principalmente com uma relação mais individualista que nós temos vivendo hoje, né? Fica difícil. Então, você vai errar se você estender provavelmente muito isso daí. E sexo? Sexo é uma coisa muito pontual a ser estabelecida, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Masculino, no target a gente coloca masculino e feminino, mas a gente tem que estar muito atento, né? E volta a ideia de preconceito, né? Tem uma galera já que fala até em pink money, né? O próprio grupo fala sobre isso, é um assunto que depois a gente vai falar mais profundamente, mas quando a gente pensar em sexo, né, no target, na hora de compor, sejam amplos, tá? Não fica com essa visão de que é homem, mulher. Sim, tem que colocar ali F de feminino, barra ou M, né? Pode ser para feminino ou para o masculino, ou para os dois no mesmo target, no mesmo plano. Mas é legal no sexo você estar um pouco mais amplo. Aliás, nos 3 quesitos que formam o público-alvo, né? Que são classe social, idade e sexo. Pegaram? Beleza? Valeu então, até a próxima aula. Grande beijo a todos. Valeu!